Olá, futuros investidores! Na nossa semana pré-5 passos para começar a investir, eu já vim introduzir alguns assuntos básicos, algumas siglas bem importantes. Bem, vamos começar com inflação e IPCA. Aonde eles são semelhantes, aonde eles divergem e principalmente o que eles interferem na sua vida. Bem, a inflação é o aumento de preços e serviços ao longo de um período, que pode ser aí o ano, pode ser o mês, de acordo com o que você quiser medir, correto? E por que medir a inflação é importante? Porque a inflação, esse aumento de preços, reduz o valor da moeda. Como assim? Significa que se eu estou medindo a inflação em um ano, por exemplo, ou em 10 anos, o que o meu dinheiro compra hoje, ou o que eu compro com R$100 hoje, daqui um ano ou daqui 10 anos, eu não vou conseguir mais comprar. Esse mesmo produto, esse mesmo serviço, vai estar aí daqui um ano 110, 120. Isso é a chamada inflação. Então, o dinheiro que eu tinha, eu compro menos coisas ao longo do tempo. A deflação é exatamente o contrário. O valor das coisas diminui. Então, eu consigo comprar mais com o meu dinheiro, certo? Então, a gente aqui vai tratar da inflação porque é ela que normalmente a gente convive, né, diariamente. E ela assombrou muito o país até o real, né, o lançamento do Plano Real em 1994, principalmente na década de 80, os índices inflacionários eram gigantescos. E se você não é dessa época, se você não viveu isso, seus pais, seus avós, com certeza, perguntem para eles, eram as épocas das grandes filas nos bancos, né? A inflação era tanta que se você dormisse com dinheiro em casa, no dia seguinte ele não valia mais nada. Então, o brasileiro, ele é muito assustado com a inflação por causa dessa época, né? E ela é muito prejudicial para a economia. E o IPCA? O IPCA significa Índice de Preços ao Consumidor Amplo. Ele é hoje o índice, como o próprio nome já diz, que é mais relevante para a medida da inflação. Então, ele é composto por uma cesta de produtos que são os produtos mais utilizados nas famílias brasileiras que recebem entre 1 e 40 salários mínimos. E esses produtos, eles são das seguintes áreas: saúde, educação, comunicação, alimentação, moradia, vestuário, despesas pessoais, transportes. Então, são N produtos aí no meio que são medidos e a diferença de preço entre eles é a inflação medida no período, certo? E por que a inflação medida no período nem sempre, aliás, por que o IPCA medido no período nem sempre é igual à sua inflação? Vamos fazer um exercício imaginativo aqui. Supondo que todos os preços congelassem hoje, então não existiria inflação. No entanto, apenas os preços das escolas infantis aumentassem de um mês para o outro, por exemplo, ok? Então, se eu tenho uma pessoa aposentada, a renda dela continua a mesma, os gastos dela continuam o mesmo, porque a pessoa aposentada não tem aí, não frequenta escola infantil. No entanto, uma família que tem 4 filhos, por exemplo, numa escola infantil particular, o gasto dela no mês é
vai aumentar muito. Ou seja, essa família vai ter inflação, correto? Por outro lado, vamos nessa mesma linha de raciocínio. Os preços todos congelados e de repente a única coisa que vai alterar é o preço de plano de saúde e medicamento. Qual é o setor o setor social, por assim dizer, que vai ter um maior aumento de gastos no mês? Vai ser o de pessoas mais idosas, cujos planos de saúde são mais caros e que gastam mais com medicamento. Então, o gasto dessas pessoas vai aumentar muito. Então, o que acontece? Por isso, os gastos de cada família são únicos e as suas inflações também são únicas. E por isso que o governo fala assim, porque o IPCA subiu 2% no ano, mas o seu gasto aumentou às vezes 5, 10%, né? Porque um item ali que aumentou muito mais é exatamente aquele que você usa mais. É o que mais interfere no seu orçamento. E quando o item que mais aumenta é de produtos básicos, ou seja, principalmente alimentação, isso interfere demais na economia, porque ninguém vive sem alimentação, e 2, quem não tem nenhum outro tipo de luxo na vida, né, a classe mais baixa da população gasta a maior parte da sua renda exatamente com alimentação. Isso tem um impacto muito forte na classe baixa, entende? Então, isso vem destruindo realmente a capacidade de compra da população em geral, quando a gente tem um aumento de preços no setor alimentício, correto? Bem, e agora, né? Você já descobriu que você tem uma inflação que é diferente da inflação governamental, né? Medida pelo governo. E como que eu vou lidar com essas duas inflações e o que os meus investimentos têm a ver com isso? O ideal é que os investimentos se multipliquem de acordo com a sua inflação, porque assim você consegue manter o seu poder de compra de acordo com o que você tem o hábito de gastar, ok? Esse é o motivo pelo qual o dinheiro não deve ficar parado na conta do banco, porque ele está a cada dia desvalorizando. Então, este é o hábito que você, a partir do mais rápido possível, precisa de implantar, certo? Não deixar o dinheiro parado na sua conta, porque você está perdendo o poder de compra. Outro ponto importante a ser observado: muitos investimentos, eles têm lá um indicador de que eles aumentam de acordo com a inflação, principalmente na renda fixa. Tem muitos CDBs que te oferecem o IPCA mais não sei o que, mais uma taxa X. O Tesouro Direto também, em períodos mais longos, quando você pega aí 2035, 2045, eles também são atrelados ao IPCA. Por quê? E aí, por que é o IPCA, né? Eu acho que é fácil de se perceber, porque o IPCA, como ele é uma medida geral, não tem como cada o banco adaptar o investimento a cada pessoa, né? Então, ele faz de uma maneira geral a inflação medida pelo governo, né? E são títulos normalmente mais longos, né? Eles são indicados porque a economia pode subir, pode cair. Se você tem o seu poder de compra garantido mais uma taxa, você vai estar sempre com algo a mais, você vai sair sempre ganhando. Você pode ganhar mais, você pode ganhar menos, mas você vai sempre sair ganhando naquela taxa, certo? O seu poder de compra está preservado, ok? Bem, é isso, eu espero ter ajudado, espero ter esclarecido.